Muito obrigado, boa tarde. Um horário nem sempre fácil de falar, sexta-feira à tarde, depois do almoço, né? Francamente não ajuda. E ainda vi falar, assim, dessa duríssima reforma, né? Dessa duríssima reforma, mais difícil ainda. E eu não vou poder prometer para vocês que vou deixá-los mais alegres, não. Aos senhores e senhoras, é uma promessa que eu não poderia cumprir. Então, como eu não sou político e não sou de fazer promessa que eu não possa cumprir, vem aí uma tarde dura. Mas eu acho que uma coisa a gente vai poder ver, sim, que é importante, que é olhar parâmetros internacionais de uma maneira limpa, né? Como é que as coisas ocorrem, com dados, citando o que acontece, colocando trabalhos, assim, e tentando desmistificar um pouco esse debate, que é um debate ruim. Nós estamos num ponto, né, que a reforma... eu tenho que dizer, ela é necessária, tá? Existe necessidade de reforma. Essa reforma que está aí não atende às nossas necessidades em muitos aspectos. Esse é um ponto complicado. E aqui, por que a gente precisa de reforma? Porque, no fundo, é o que eu estava conversando aqui com o pessoal um pouco antes de começar agora, né, essa parte da tarde, é que a Previdência ela é a cara do Brasil. E a cara ruim do Brasil, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Ela é um tanto generosa, assim, que não tem justificativa na generosidade com quem é mais abastado, com quem tem mais dinheiro. E ela é bastante dura com os nossos despossuídos aqui, né? Com o nosso povo assim que sofre assim no dia a dia, assim, para lidar assim e para colocar, enfim, para poder sobreviver nessas condições. Então, acho que vocês estão vendo aqui que eu sou do IPEA, né? Eu sou técnico da diretoria social do IPEA, lido muitos anos com Previdência, né? Sou do Conselho Científico da Associação Internacional de Seguridade Social, que é um órgão bastante coligado ao OIT também, né? Único membro das Américas desse comitê científico. E, enfim, trabalho com isso há mais de 20 anos. No IPEA não lido com Previdência, não participei, tá? Vamos deixar bem claro, da equipe, né, que ajudou a montar essa proposta de reforma que está aí. Então, eu estou falando aqui, basicamente, em meu próprio nome, e a preocupação é fazer uma apresentação honesta, né, porque, afinal de contas, eu fiz mestrado, doutorado, recebi bolsa, tudo bolsa paga pelo povo brasileiro. Então, o mínimo de honestidade que eu tenho que ter aqui é retribuir assim, com informações honestas, né, e que procurem deixar o nosso povo, o povo brasileiro, um pouco melhor, né? Porque essa crise é uma crise duríssima, a pior crise da nossa história. E, pelo menos, se a reforma da Previdência tivesse sido utilizada, né, para pensar um pouco nisso, né, em melhorar essa situação terrível de desemprego que nós temos aí. A OIT não está aqui presente, mas a OIT soltou um comunicado internacional agora, há mais ou menos um mês, né, dizendo que 1 em cada 3 novos desempregados no mundo esse ano será brasileiro. A gente não representa nem 2% da população mundial e vai representar 33% dos novos desempregados. Olha aí que coisa terrível é isso, né? E a Previdência podia ajudar e muito nisso. E com essa reforma, não, nós não vamos continuar seguindo esse aspecto. Então, aqui, muito rapidamente, só para situar vocês, só para dizer o que eu vou falar na exposição, vou falar do custeio e dos benefícios numa perspectiva internacional, o perfil de contribuintes e dos gastos no Brasil, América Latina, no contexto internacional do mercado de trabalho, né? E vou lidar com demografia, condições de vida, estruturas de ocupação e impacto sobre proteção social. Na verdade, é o seguinte, são questões endógenas, comparativas de mercado de trabalho e exógenas. O que o mundo de fora da Previdência influi na Previdência? Por exemplo, uma das coisas, e nós vamos chegar aí no final com isso, né, é que mercado de trabalho, por exemplo, que a demografia, não, nós estamos envelhecendo muito rápido, né, a demografia vai nos preocupar, tem pouca gente, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, não. Tá? Que não é bem assim, não. Que a conta que a gente faz não é essa conta vagabunda que se apresenta aí na imprensa, né, é essa conta desonesta. Profundamente desonesta, porque não tem como eu ser elegante nesse tipo de palavra, tá? Isso é desonesto. E a gente tem que, para fazer um bom debate, para fazer o país progredir, a gente tem que ser minimamente honesto. Mas vamos lá. Bom, custeio e benefícios. Vamos lá, os quadros são grandes, então vou tentar dar uma geral aqui desses quadros, dessas questões aqui, tá? Que é muita informação.
Então, de um ponto de vista aqui, vamos lá. Como é que são as nossas alíquotas, piso, teto de contribuição, né? Isso aqui são dados de 2013, tá? Então, isso que vocês estão vendo, que o piso de benefício está em $338 e o teto em 2080, hoje não está mais. Só que como as informações que eu tinha eram de 2013, eu me vi obrigado a colocar naquela circunstância. Hoje alguém pode chegar, professor, bem que eu queria estar ganhando $338. Não está mesmo, né? Mas esse é um fato. Tem coisa pior no mundo? Tinha. Mas, puxa vida, a gente vai pegar e a gente vai fazer a reforma pelo que é pior ou pelo que é melhor, né? Então, eu acho que esse é um ponto a observar. Então, o Brasil ele tinha conquistas, acho que outros colegas já colocaram aqui antes, você tem mais ou menos 94%, digo mais ou menos que depende um pouco do dado estatístico, tal, 94%, 95%, para alguns 96% da população de idosos com 70 anos ou mais que estão cobertos pela Previdência. Quando eu digo coberto, não é necessariamente que estejam recebendo benefício. Vamos supor que tenha um casal, que o marido tenha trabalhado, a mulher tenha ficado em casa, ou ao contrário, a mulher tenha trabalhado e o marido tenha ficado em casa. Se a pessoa que recebe aposentadoria falece, outra pessoa vai receber uma pensão por morte. Então ela não está descoberta, né? Então é uma conta que, em geral, o próprio IPEA faz errado. Tá? Quando a gente fala em cobertura, a gente vê em quem vai ser atendido. É um dado elevado, não é o melhor do mundo, não, tá? Mas é um dado elevado. E é isso, fundamentalmente, que essa reforma está ameaçando. Mas vamos lá. Então a gente vê os países que eu escolhi aqui, os famosos BRICS, né? Escolhi Alemanha, Suécia, Estados Unidos, porque são países considerados referência nos seus modelos de proteção social. Então não é uma escolha assim que eu fui fazendo assim da própria cabeça, mas isso tem uma literatura científica imensa, inclusive a OIT colocando isso aí, tá? Aí escolhi Itália e Portugal. Portugal acho que eu não preciso explicar muito, né? No caso brasileiro, a nossa relação com Portugal é muito grande, é interessante olhar, embora as dimensões de país hoje não tenham mais nada a ver, né? E a Itália é um país muito parecido com a gente. Muito parecido, com muitos problemas, muitos desafios. Eu diria assim, a gente falava em efeito Orloff da Argentina aí uns tempos atrás. Efeito Orloff hoje em previdência, em proteção social é a Itália, viu, gente? Se vocês quiserem saber o que vai acontecer no Brasil, vão acompanhando o que vai acontecendo na Itália. A gente está meio assim desse ponto de vista. E aqui na América Latina eu peguei os maiores países, que é Argentina, México, né? Dados da Colômbia não são muito legais. E Chile também não seria muito comparável, mas o Chile, para todo mundo que lida com previdência, é um paradigma, foi um grande exemplo de reforma, tudo. E além disso, o Chile e o México são países da OCDE, que têm boas estatísticas. Muitas vezes, para a Argentina, é uma desgraça. Então, esses dados aqui nunca são dados assim, que eu vou dizer assim, de repente senta aqui, sei lá alguém da África do Sul aqui diz, mas não é bem assim que é na África do Sul. Provavelmente ele está dizendo a verdade. Mas o que acontece? Eu tenho que pegar dados internacionais e comparáveis. Então, esses dados aqui da OIT, da ISS, esses dados aqui são da Seguridade Social Americana, são dados que são feitos pelo mesmo grupo. Senão, se eu for pegar uma coisa separada de cada um, eu vou estar começando, talvez, a comparar maçãs com bananas, ou maçãs com, sei lá, melancias, tá? Então, esse é um problema que nós temos nas comparações internacionais. A gente tem que ter uma certa fidedignidade nesse tipo de coisa. Então, o que a gente retém daqui? O Brasil é um país médio, tá? Ele não é dos piores nem dos melhores do ponto de vista benefício e está um tanto longe de ser dos melhores do ponto de vista teto. Ele é caro em termos de contribuições sobre folhas de salário, mas é o que eu estava conversando com o Juliano aqui um pouco antes. Quer dizer, a gente tem que entender a história. Os governos, depois de 64, disseram, olha, imposto não é para gastar com o social. O social que se vire de uma certa maneira, tá? Isso está fartamente documentado, tá? Então você foi enchendo a folha salarial, digamos assim, de coisas inclusive que não tem muito a ver com previdência, porque não era para você usar imposto de renda, imposto sobre, digamos assim, valor agregado, né? Que é o tipo IPI, tipo ICMS, ou o tipo de coisa assim, para usar para isso aí. Não era para usar. Então, ele é caro por causa de uma opção. E agora, essa opção é que está nos voltando sobre a cabeça, de uma certa maneira. Não é de jeito nenhum o que a Suécia faria. Tá? A Suécia tem muito mais imposto dentro da Previdência do que tem, por exemplo, o Brasil. E acho que não dá para comparar o Brasil com a Suécia em todos esses aspectos. Mas vamos seguindo um pouquinho, vai firmar na cabeça de vocês com mais calma. Mas está ótimo isso aqui. Esse é o ponto, eu diria assim, um ponto a chamar particularmente a atenção de vocês aqui. Olha,
esse pontinho vermelho aqui. Pelo menos eu não estou enxergando muito bem, não sei se vocês enxergam. Mas, assim, o que a gente vai olhar aqui? Tá? Você tem, primeiro, quando você fala assim, para uma pessoa ser elegível à Previdência, o que quer dizer elegível? Previdência é um negócio chato, cheio de tecnicalidade, cheio de pequenas definições, né? Mas é o seguinte, para a gente simplificar um pouco, para o sujeito ter direito à sua aposentadoria, ter direito ao seu benefício, tá? Então, tempo de contribuição. Parece que isso aí vem desde Adão e Eva aqui no Brasil, né? Não vem não, tá? Não vem não. Por exemplo, aqui eu não coloquei Inglaterra, é por tempo de residência. Austrália é por tempo de residência. Os Estados Unidos, cobertura. O sujeito foi lá e se inscreveu no INSS deles, que é a SSA. Que, aliás, assim, cuidado, não é por ser americano, não. Uma bela instituição que defende muito os seus trabalhadores lá, sabe? Excelente instituição mesmo, que merece um grande respeito. Nesse caso, essa instituição americana de previdência. O INSS deles, vamos dizer assim. Tá? Aqui, ó. Vamos ver. A China, mesma coisa, cobertura. Nossa, todo mundo acha a China tão formidável. A Suécia nem define. Tá? A África do Sul fala em teste de e-mails. Eu também não gosto muito, não, esse negócio de você pegar e juntar 50 pessoas, se você pode, você não pode, você sempre dá uma chance de uma discricionariedade muito grande. Mas por que o Brasil é particularmente duro nesse sentido? Tá? Eu trabalho no Estado. Mas o nosso Estado não tem sido um Estado assim, eficiente e parceiro dos brasileiros, no sentido de fazer com que ele não tenha que trabalhar e aceitar condições humilhantes. Eu ando muito a pé aqui no setor comercial de Brasília, por exemplo, onde tem muito camelô e esse tipo de coisa. Aquela gente trabalha em condições degradantes. Dizer que aquela gente não trabalhou ou que não quis contribuir para a Previdência pelas suas próprias opções é uma coisa que me revira o estômago. Não tem jeito. Aquilo me revira o estômago mesmo. Tá? Essa gente não contribuiu porque o juro é muito caro aqui no Brasil. Como é que é numa Alemanha? Eu sempre tento explicar um pouquinho como é que é numa Alemanha. Na Alemanha, como aqui, você abre negócio na garagem, ou você abre negócio, aí um camelô e tal. Você tem essas coisas. Quer dizer, camelô na Alemanha é menos organizado, que ali o Estado fiscaliza mesmo, é duro. Agora, o cara abre um pequeno negócio assim e tal, mas se o negócio do cara está indo bem na Alemanha, ele não tem como vingar, como se consolidar, se ele não tiver acesso a crédito. E o crédito na Alemanha, os bancos são muito organizados, o crédito é barato, não tem nada a ver com essa coisa maluca que vocês veem aqui no Brasil, é barato. Agora, como é que o sujeito consegue o crédito? Ele consegue o crédito se ele estiver pagando os impostos e as contribuições sociais em dia. Então, quer dizer, o negócio dele prospera porque ele tem crédito, mas ele recebe crédito porque ele também faz os seus deveres enquanto empresário e cidadão. Eu conversei com gente da Caixa aqui, que é o nosso banco mais social aqui no Brasil, e perguntei, vocês usam os dados da Previdência, por exemplo, para dar crédito para as pessoas? Não, nunca pensamos nisso. Tá? Nunca pensamos nisso. Um sujeito que contribui para a Previdência é um sujeito muito mais seguro do que um sujeito que não contribui para a Previdência, porque uma hora ele pode adoecer, ele pode falecer, a família dele pode ficar numa questão de necessidade, e não tem. Não tem. Então a gente tem que olhar muitas outras questões. Então esse aqui é um ponto. Olha aqui, ó, 30, 35 anos de contribuição. Os países mais ricos têm 40 anos, tá? 42 no caso da Itália, 45 no caso da Alemanha, tá? Que é o total. Aqui a gente está falando em 49, né, como máximo. Mas olha aqui, a gente não está tão desalinhado assim, não. A gente está desalinhado em outras coisas, sim. Por exemplo, isso que chamo de idade mínima. Outra coisa que me deixa furioso, que a idade mínima nos Estados Unidos, por exemplo, aqui, deixa eu ver, Estados Unidos, é de 66 anos. Mentira. Mentira. A idade mínima nos Estados Unidos é de 62 anos. Na Suécia é de 61 anos. Agora, é verdade que o cara que não atingiu essa idade mínima, lá, o que acontece? Ele se aposentar aos 62 anos, dá uma reduzida danada no benefício dele, cai assim meio que pela metade. O sujeito leva uma bela tungada mesmo, tá? Mas ele tem essa opção. Se ele estiver desempregado, se ele não se emprega mais, ele tem aonde recorrer. Se você deixa uma coisa rígida só nesse ponto, como você faz aqui, quer ver? Deixa eu ver. O Chile, por exemplo, 65 e 60 para mulheres, né? México, 65. Como é que você garante que aquela pessoa idosa ali, depois dos, digamos assim, de 58, 59 anos, ela consegue se empregar e está contribuindo para a Previdência? Qual foi a conta que apareceu aí para mostrar a situação de mercado de trabalho para você conceder benefício só aos 65 anos?
Ou, muito bem, se vamos manter essa reforma da Previdência, como é que nós vamos ajustar o nosso seguro-desemprego e os nossos outros programas sociais? Aonde apareceu isso? Que, por exemplo, na Suécia, você coloca 66 anos, 65, desculpa, na Suécia, tá? Na Alemanha, 65 e um quarto, quer dizer, 65 e 3 meses, né? Na Itália, 66, mas você tem bons programas de seguro-desemprego, você tem bons programas de apoio social. Qual é o programa que você tem aqui? O seguro-desemprego aqui no Brasil, eu acho que eu não vou precisar me alongar muito. Se eu falar que ele é bom aqui, vocês provavelmente vão me dar uma pedrada, né? Porque o seguro-desemprego aqui no Brasil, ele é muito fraco. Ele cobre muito pouco, né? Tá, tem o FGTS também, segura mais um tempinho. É verdade, mas, olha, é um tempinho. Então, como vocês estão vendo, agora, tem idade mínima? Idade mínima tem. E o Brasil não tem essa idade mínima. Isso é verdade nessa reforma. Não adianta, eu também não posso fugir, entendeu, do que eu olho do ponto de vista internacional. Não dá para eu fugir disso. Agora, não tem idade mínima, é o que eu estou falando. Quer dizer, quem não tem idade mínima são as pessoas que estão em melhores condições no mercado de trabalho. Eu sei que muita gente aqui vai chegar e dizer, ah, mas eu já trabalhei 40 anos, vou ter que chegar aos 65. E eu acredito, eu sei que é verdade. Eu sei que isso é a pura verdade, tá? Muita gente que começou muito cedo, tá? Eu tenho família também que já estava em roça, essas coisas, eu sei muito bem do que isso se trata, tá? Mas o fato é o seguinte, você tem sim idades mínimas para esse tipo de coisa. Mas no Brasil, não é esse sujeito pobre, esse sujeito que está em más condições, tá? Que está recebendo aposentadoria por tempo de contribuição. Esse recebe aposentadoria por idade, né? E o que está em muito más condições vai para a LOAS, né? Para o BPC. Aliás, tem um nome péssimo, né? Benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada é todo aquilo que você paga, digamos assim, até o final da vida dos sujeitos. Deviam pelo menos arrumar um nome melhor para isso aí, né? Que nem técnico é esse nome. Isso é um nome genérico de benefício, né? Mas assim, antigamente até o INSS chamava de amparo assistencial, que também não é só um amparo assistencial. Então, por que a gente não faz outras coisas? Daqui a pouquinho a gente vai passar aí para outras coisas, mas eu já posso me adiantar um pouco. Por exemplo, a Rússia, a Alemanha, Portugal e a Itália, quando chega uma determinada idade, trabalhou ou não, contribuiu ou não, comprovou ou não, um piso você já tem direito. Acabou. Você é um cidadão, um piso. Você perdeu a sua capacidade de trabalho, ficou doente e tal, você já tem direito àquilo. Não é uma coisa que você tem que ver, esse sujeito é pobre, você tem um terço, um quarto de salário mínimo, né? E esse tipo de coisa, não. É um direito seu, social. Você viveu ali, sabe? Então é uma coisa muito ruim e que poderia ajudar muito. Por exemplo, agora eu falo, a folha salarial é cara do ponto de vista da competitividade internacional. Então por que você não paga isso por impostos e diminui um pouco aquilo que incide sobre a folha para deixar a nossa economia mais competitiva? O nosso trabalhador estaria protegido recebendo esse piso. Ah, e ele ganhou mais que o piso? Aí você calcula quanto tempo contribuiu em cima do piso e tal, e você o remunera, do jeito que é o INSS hoje. Então o que nós estamos propondo está longe de ser o mais generoso do ponto de vista internacional. E o que eu estou mostrando para vocês aqui, são países diferentes. Vocês acharem que a Rússia e a Alemanha é parecido, acho que ninguém vai achar que não. A própria Itália, tá? A gente podia pensar isso de formas diferentes que atendessem melhor as nossas pessoas. Como vocês estão vendo, a minha fala aqui não é uma fala de ajuste fiscal. É uma fala que está muito preocupada em atender a sociedade brasileira. Como é que o nosso povo está? Como é que o nosso povo precisa para sobreviver? Agora, tem coisa de ajuste fiscal que a gente tem que fazer? Tem coisa sim, tá? Infelizmente. Agora eu vou passar para um ponto chato. Essa tabela aqui é particularmente chata, que é pensão por morte. Pensão por morte é exatamente aquele ponto que eu falei, que para bacana, a previdência é bacana, e para o coitado lá, o mais simples, o mais humilde, ela é muito dura. Porque você ainda vê aí, quando você pega a PNAD é a nossa pesquisa, né, por amostragem de domicílios. Então você calcula, as pessoas que acumulam aposentadorias, pensões e ainda trabalham, porque você tem o direito de trabalhar. E esse é um ponto importante. Nos outros países, você se aposentou, você não trabalha mais. Esse é um ponto muito importante. É um ponto chato? Muita gente deve estar... Oi? Tem, abono de permanência sempre, com toda certeza, em toda situação. Ou você recebe muitos outros benefícios, você não paga mais isso, você não paga mais aquilo, você recebe uma série de apoios. Mas, por exemplo, a Alemanha se viu numa grande crise com a primeira crise do petróleo.
Então, o que os alemães fizeram? Eles olharam lá que o alemão tem mania de trabalhar até mais tarde, não gosta de ficar em casa, tal, não sei o que. O alemão é louco por trabalho. Né? Mas o que eles fizeram? Olha, esse sujeito já pode se aposentar, está numa situação que, do ponto de vista da técnica do seguro, da atuária, ele já pode fazer. Eles foram aposentando essas pessoas, tá, para liberar postos no mercado de trabalho. Porque eles estavam com o risco de ter um mercado de trabalho como esse nosso hoje. Para liberar postos no mercado de trabalho. E por que os alemães fizeram isso? Porque eles são bonzinhos? Bom, o alemão não passou exatamente para a história por ser bonzinho. Mas exatamente por esse problema, porque eles tiveram nazismo. Os jovens estavam lá desocupados nos anos 30, sem nada para fazer, numa situação danada. Aí encontraram o seu Adolfo ali, né, que fez bom uso dos jovens, né? E causou toda a desgraça que vocês viram ali da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente não pensa, a gente não amarra as pontas sociais, a gente só olha um aspecto e não olha o cenário como um todo, chega nisso. Tá? Então, o que eu estou falando, eu não estou dizendo coisas nada agradáveis aqui dentro. Tá? Nada agradáveis, mas a gente tem que pensar em termos maiores. Então é isso que os alemães fizeram. Americanos pensaram dessa maneira em determinados momentos. Quase todos os países. Aqui no Brasil a gente não tem essa opção. Porque aqui você pode perfeitamente parar de trabalhar. E eu estou aqui, eu estou acusando uma coisa que vai me prejudicar daqui a um tempinho, tá? Não estou tão jovenzinho assim, não, tá? Então, o que acontece? Mas eu tenho que olhar. Olha aí, a grande situação de desemprego que você tem é dos jovens. A grande dificuldade de inserção que você tem é dos jovens. Se você não liberar mais postos e você não atrair esses jovens, eu temo pelas consequências das nossas eleições no ano que vem. Tá? Todo mundo achava que o seu Adolfo era um maluco. Todo mundo achava que o seu Lenin não tinha assim um pingo de chance de fazer nada. Eles chegaram lá, tá? Eles chegaram lá. Então a gente não brinca com essas coisas historicamente. Eu acho que essa ordem liberal que está aí está brincando. Nós estamos vendo várias eleições aí revertendo. Puxa vida, esse pessoal não acorda? Não é possível, entendeu? Quer dizer, nós vamos ter que passar por uma sanguinolência, por um enorme sofrimento, com riscos até de extinguir a humanidade por causa de ambição, por causa de ganância. É disso que nós estamos falando. Então, pensão por morte tem muito disso. Pensão por morte ela é dada para aquelas famílias. Então, o que aconteceu? É muito comum. Então, as mulheres, por favor, não me entendam mal aqui. Mas é muito mais comum a pensão por morte ir para a mulher, porque no começo da Previdência, quando o velho chanceler Bismarck, o que acontecia? Era muitas vezes o homem que ia trabalhar, a mulher ficava em casa tomando conta dos filhos. Tá? Não estou defendendo que tenha que ser feito isso. Mas foi o que aconteceu. Socialmente era o que acontecia. Tá? Então, não me entendam mal. Era o que acontecia. Se aquele homem morresse, e morria por acidente de trabalho, morria feito barata naquela época, né? Aquela família estava condenada à miséria. Então, por que você criou a Previdência? Você criou a Previdência para dividir os riscos. Olha, qualquer pessoa nessa sala está arriscada, mas talvez 2 pessoas dessa sala vão ter esse problema. Então, não é justo que todo mundo contribua, sendo que todos nós estamos correndo risco para 2 pessoas dessa sala receberem o benefício que, de fato, o risco correu com elas? É esse que é o ponto. Agora, você permite que a pessoa trabalhe, que ela tenha pensão, que ela tenha aposentadoria, tá? Isso é uma forma de concentrar renda. Vocês forem ver as pessoas que estão fazendo isso, são os bacanas, tá? São os caras que estão aí nas Lava Jato, tá? E esse tipo de coisa. É essa gente que está lá, tá? E muitas vezes você não consegue para o pessoal mais lá embaixo. Então não é acabar com a pensão por morte, eu fazer a reforma que Joaquim Levy fez no ano passado, que foi um absurdo também. 44 anos de idade como idade mínima para uma pensão por morte. É um negócio inacreditável aquilo. Quando eu conto do ponto de vista internacional, às vezes, para meus colegas, eles brincam, né? Muitos conhecem o Brasil. Ah, que legal, essa é muito engraçada. Agora a conta do papagaio. Né? Quer dizer, é porque é uma piada. Isso não se faz dessa forma. Tá? Você pode ter uma viúva que não tem mais uma condição, uma viúva ou um viúvo, tá? Que tem uma condição de reinserção no mercado de trabalho. Você tem criança pequena, por exemplo, olha aqui, ó, vários países, ó, por exemplo, aqui no Brasil aos 21 anos, na Rússia é aos 23, no Chile, por exemplo, olha, a gente critica o Chile, mas se o sujeito estiver estudando, ele tem direito, ele só vai até os 18, mas se estiver estudando, vai até os 24. Puxa, é uma ideia razoável. A gente não quer estimular a escolarização das pessoas? Por que a gente não imita também os bons exemplos?
É uma ideia muito razoável, né? Então, acho que esse é um ponto. Ó. Por exemplo, aí, ó, em Portugal, a maioridade é aos 27 anos para quem é estudante. E o viúvas pode ter por 5 anos, que eu também acho errado. O jeito português. A viúva vai ter só 5 anos? Não, está errado. Se ela dependeu a vida toda do marido, ela precisa ser amparada. Agora, se ela tem, por exemplo, em outros países, minha família vem da Croácia, né? Então vamos supor, lá, acho até a regra dura. Ele tinha uma aposentadoria, ela tinha uma aposentadoria. Em geral, é o homem que morre mais cedo mesmo. Ele morreu, ela tem que optar por uma pensão por morte dele ou pela aposentadoria dela. Tá? É uma regra duríssima, tanto que lá é muito comum, é muito engraçado que é muito comum as pessoas já com 70, 80 anos se casarem de novo, né? Mas elas se casam de novo, muitas vezes, que não é uma coisa da cultura do Brasil, porque facilita a vida das pessoas. Eu diria que também deve diminuir um pouco a solidão, tudo, né? Mas enfim. Não, deve ter o seu lado. Ninguém vive para a Previdência, né? Eu não acho isso. Mas é um ponto interessante. Então são essas questões. Você não pode desamparar. Por exemplo, a Suécia, vejam bem o que eu estou dizendo. A Suécia, acho que todo mundo vai quase concordar nessa sala. A Suécia é um lugar bacana para a Previdência Social. Suécia, você não paga pensão por morte. Agora, os filhos recebem. Os filhos recebem. E lá na Suécia, a esposa ou o marido não recebe, mas existe um esforço enorme para recolocar no mercado de trabalho. Todo um trabalho social. Você tem uma assistência social. Ou seja, a gente está discutindo uma parte sem discutir todo o cenário. Esse é o grande problema dessa reforma. Vamos lá, vai um pouquinho adiante aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Distribuição da população. Então, como não veio a OIT aqui, então eu resolvi pegar uns dados da OIT. Então, como diria lá na minha região, qual é o problema... Para de brincar. Qual é o problema, né, da distribuição da população aqui no Brasil? E, de um modo geral, dos países em desenvolvimento. Nós somos um país com menos assalariados do que são os países desenvolvidos. Previdência, gente, foi feita para a população assalariada. Não é que não possa atender o contribuinte individual, o empregador. Pode e deve, mas o fato é que em todo lugar é problema. Empregado doméstico é problema. Se vocês forem olhar na França, por exemplo, vai ser problema. Na Alemanha vai ser problema. Aqui o número de empregado doméstico na França e na Alemanha é nada praticamente em relação à população. E aqui no Brasil é importante para chuchu. E para as mulheres, muito em particular. Né? Mulheres e mulheres negras, né? Diga-se de passagem. Quer dizer, tem um perfil claríssimo esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Tá? Você tem um menor número de assalariados. Por exemplo, o Brasil, né, até que está bacana em número de empregados aqui, está bem elevado, né? Agora, conta própria, olha aqui, a gente perde para a China e para a China. Para a Índia, perdão. A China não tem o dado. Né? A China, a gente simplesmente... Eu pus aqui a China, mas para vocês verem também que ninguém sabe nada assim, sobre a China. Né? Então, aí, o que vocês veem? Para a Índia. Para a Índia. Quer dizer, o conta própria é uma situação duríssima. Bom, a Índia eu coloquei aqui, mas a Índia é assim... comparado com a gente, é uma pré-história da Previdência Social, tá? Assim, a gente querer imitar a Previdência da Índia, recomendo não, tá? Mas, assim, aliás, eu participei de um livro, né, pela ISS sobre os BRICS, e foi engraçado que, do ponto de vista de proteção social, nós éramos os campeões dos BRICS, na frente da Rússia, inclusive. Nós éramos os primeiros colocados, a Rússia em segundo lugar, vamos dizer assim, a África do Sul em terceiro lugar, a China em quarto e a Índia em quinto. Né? Assim, a China e a Índia era quase um assunto assim de ficção, tá? Então, o que é muito importante é isso. Então, esse é um ponto. É a nossa economia que é muito complicada. A gente permite uma enormidade de trabalhadores informais. Mas dá para resolver de outra forma? Outros países resolvem, outros países endurecem. Até porque esse trabalhador que estava aí no setor comercial que eu estava falando, se você for investigar um pouquinho mais a fundo, não é ele que é o empresário que bolou aquele negócio. Ele está vendendo muitas vezes para a grande magazine que está lá naquele setor comercial um produto mais barato. Ele, na verdade, ele está servindo para desovar esse tipo de coisa. Tá? A produtividade é muito baixa. É claro que é muito baixa. As condições de trabalho são inacreditavelmente ruins. Sabe, é dessa gente que a gente está falando. Essa gente está muito desprotegida. E essa reforma ela está vindo muito dura nesse aspecto. Eu estava conversando com o Juliano agora há pouco. Você exigir 25 anos, até os nossos colegas da USP, que em geral tem um perfil assim, mais conservador enquanto economistas, estão reconhecendo que 80% dos trabalhadores que aposentam por idade não passam dos 20 anos.
Quanto mais 25. Ah, esse pessoal aí... Não é muito difícil fazer essa conta, não. Pega os dados aí da Previdência e faz essa conta com relativa facilidade. Isso vai piorar demais o mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, um mercado que já é ruim vai ficar assim, pior ainda, porque esse pessoal que saía, pelo menos porque aos 65 anos, assim, ou aos 60 anos, que era uma faxineira, quer dizer, puxa, já está relativamente no osso, né? Tá mal, a situação está mal, está com várias doenças daquelas, assim, né? E esse pessoal está saindo do mercado de trabalho. Então, eu acho que tem que ter idade mínima, mas isso que estão prometendo, inclusive, de economia, não vai ser economia. A própria OIT tem um belo estudo mostrando que países que colocaram regras muito duras como a gente, muito desacopladas da sua realidade social, o que acontece? O sujeito não aposenta por tempo de contribuição na idade mínima, mas aposenta por invalidez, porque o cara acaba mesmo ali, tá? Desculpe, assim, a gente tem que falar assim, o sujeito se esgota ali mesmo. Então, isso não é exatamente a verdade. Então é uma coisa muito complicada. E aqui no Brasil, que você não tem uma boa assistência social, se a pessoa tem uma dificuldade de locomoção, por exemplo, vai exigir, no mais das vezes das mulheres, né? No mais das vezes das mulheres, que saiam do mercado de trabalho também para cuidar dessa pessoa. Que essa é a nossa cultura aqui no Brasil. É a mulher que se sacrifica pela família. Quer dizer, é uma pessoa que podia estar lá, produzindo, também se realizando profissionalmente, né? Ela fica sujeita a se retirar por conta disso. Então é uma situação muito dura. Então a situação das mulheres, por exemplo, que a idade mínima, que as mulheres não fiquem muito bravas comigo, tende a ser, bom, podem ficar bravas, é uma democracia, mas que ela tende a ser equiparada no mundo, ou seja, homem e mulher com a mesma idade, tende. Mas no Brasil, nas nossas condições, exigir o mesmo tempo de contribuição é você ser, assim, à beira do cafajeste. Porque a mulher, ela tem o neném nesses pequenos negócios que a gente acompanha aí, padarias, pequenos comércios, não sei o que, ela teve o neném, quer dizer, tá, mas voltou ali para trabalhar, um tempinho depois ela é demitida por esse pessoal. E ela, para poder trabalhar e para poder cuidar daquela criança, ela tem que aceitar condições ruins de trabalho, ela tem que aceitar a informalidade. Como é que a gente não vai olhar por essas pessoas? A gente não quer um país melhor, mais educado? Como é que não vai fazer isso sem olhar por essas pessoas? Por essas mulheres especificamente. Então isso é muito duro e a gente não pode estar fazendo assim, planos assim, dessa maneira, tratando a gente... Eu não sei, me dá a sensação novamente assim, que a gente está naquela situação que de Mar Baixa chamava antes de Belíndia, né? A gente só olha para a Bélgica, né? E a Índia, né? A nossa Índia, que a gente apaga do cenário. Isso é uma loucura. Então esse aqui é o ponto. Então para vocês verem aqui, que esse tipo de situação é muito difícil para o Brasil. Eu me alonguei um tanto aqui. Aí, por exemplo, olha só, contribuinte sobre a população de 15 a 64 anos. Para a gente simplificar um pouco a conta, só 1 em cada 3 pessoas de 15 a 64 anos é contribuinte no Brasil. 2/3 não são. A não são porque é tudo vagabundo, é neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Né? Não, tem gente trabalhando para chuchu, está na roça, está nisso, está naquilo, né? E não está contribuindo devidamente. Então você tem situações que são dramáticas, e essas pessoas não contribuem porque não querem, elas não contribuem porque não podem, porque não encontram soluções e porque não tem o Estado ali batalhando por elas também. Isso é terrível. Pode arrumar soluções? Pode. Por exemplo, esse decreto que saiu uns tempos atrás das MEI, muita gente criticou, mas eu acho que foi relativamente sábio. Você coloca a pessoa, vai, se aposenta, tem um plano ali, mas ela tá contribuindo para a Previdência, porque a pessoa fica doente, às vezes as pessoas esquecem disso, a pessoa fica doente, as mulheres precisam parar, às vezes, para ter filho, que é muito necessário. Aliás, o Brasil, né, a cada ano que passa, tem menos gente na primeira série, na segunda série, na terceira série das escolas, porque está diminuindo a população. E por quê? Porque as mulheres não querem? Bom, eu entendo que as mulheres não queiram, né? Com essa situação terrível, por exemplo, na Alemanha é uma situação assim. Sabe onde que é bastante bom? É na Suécia. Na Suécia elas olham, eu tenho a creche, tenho apoio disso, tenho apoio daquilo, o Estado me ajuda a arrumar emprego, não sei o quê. Elas se animam, vai ter que ter um segundo filho lá, um pimpolho, fazer um pouco de arte lá em casa, tudo vai alegrar a casa, é legal. Sabe? A alemã que não tem essa situação e a brasileira, então tem que pensar, né? Elas têm que pensar, puxa vida. Aliás, eu vi um episódio muito interessante, né? Quando foi para entrar no euro, né? Eu estava justamente ali fazendo uma visita à Dinamarca, né? Um congresso de seguridade social. E muito engraçado, aí tinha um plebiscito para você entrar no euro. E aí o plebiscito, assim, a Dinamarca não entrou no euro por muito pouquinho, né? Assim, vamos dizer, 52 a 48 que deu o resultado da eleição. Vocês sabem por quê?
Porque as mulheres foram contra. Os homens eram basicamente a favor e as mulheres basicamente contra. Por quê? Porque os homens basicamente trabalhavam em empresas do setor privado. E as mulheres basicamente trabalham no Estado. E, bom, os homens, como todo homem, mundo afora, tal, e estava na empresa, não, o euro é bom, vai melhorar a nossa situação de negócio, sei que, e as mulheres, mas o pessoal que vai resolver a política monetária lá em Frankfurt e a nossa creche, que a nossa assistência social aqui está no osso. Assim, a gente vai ficar desprotegido. É um país muito educado, que as pessoas percebem essas questões, né? E aí não passou, como sempre tem um pouco mais de mulher do que homem numa sociedade, não passou por isso que estava dividido. Aí eles mostravam, eles iam entrevistar casais assim nas praças, assim, a mulher contra o homem, era engraçadíssimo, era assim, parecia que se repetia. Era uma coisa desse tipo, mas as mulheres tinham uma plena consciência dessa situação. Isso foi muito cuidadosamente debatido. Agora, com essa enorme crise na Europa, as dinamarquesas devem estar atormentando os maridos. Está vendo? Arrancamos vocês de uma fria. Sabe? Enfim, aí vocês olham, por exemplo, aonde contribui muito? Suécia, onde contribui muito Estados Unidos, né? E aonde que são países complicados? A Alemanha, porque a Alemanha, assim, se uma mulher resolve ter filho, ela tem que ir para casa e se retirar do mercado. Então, nosso modelo, em termos de proteção, isso é uma coisa muito teórica, eu não posso me alongar muito a respeito, mas ele tem muita inspiração no modelo alemão, ou no modelo italiano, que é o que a gente chama de modelo conservador de previdência, tá? Que o modelo americano é um modelo liberal, mas ele é um modelo assim com muitos defeitos que ninguém daqui ia gostar muito, mas o fato é o seguinte, ele é muito dinâmico, que como uma sociedade assim, você quer uma mulher assim, você quer uma creche, você tem creche assim com Mickey Mouse, com tudo, e você paga também o Mickey Mouse, né? Isso vai embora o seu dinheiro. Mas enfim, você paga, mas você tem. Na Alemanha, mesmo tendo um bom salário, você não tem, sabe? Você não tem muito esse serviço. O alemão, aliás, está um problema para eles acharem professor lá, porque o pessoal tem um mau humor com criança gigantesco, né? E paga bem, viu? Aliás, quem quiser uma dica, professor, para ganhar bem é na Alemanha. Tá? E assim, e aí contribuintes e não contribuintes. Olha aí. Então são os países em desenvolvimento. Então, como vocês estão vendo, a situação do Brasil não é uma situação diferente da situação que vocês têm em outros países em desenvolvimento. Então, aí você pegar e dizer, você tem déficit da Previdência, sabe... É meio difícil você ser educado nessa hora, né? Porque o fato é o seguinte, você tem 1/3 da população. Então você quer que 1/3 da população pague por toda a população? Ou então, pelo contrário, não é 1/3 da população que paga pela população, nós vamos tirar aquela população que pouco pode pagar e esses aí vai ser ao Deus dará. Sabe, não tem muito jeito. É óbvio, se a Suécia, que é a Suécia, tá? Que tem... 92% da população participando ali da Previdência, tá? E cobertura de 100%, eles usam impostos, a gente que não está nessa situação vai fazer o quê? Então vamos falar sério, né? Bom, aqui, eu vou pular esse quadro aqui, que ele tá muito cansativo, mas assim, obrigado. Um ponto aqui muito importante é o seguinte, olha... Por exemplo, o Brasil. A gente gasta muito com pessoas por idade. Tá? Isso eu peguei dados da OCDE. E eu mesmo fiz os dados para o Brasil com aquela metodologia. Tá? Então aqui são muito menos países, porque eu tinha muito menos informações. Por exemplo, para a Alemanha aqui. Não, nesse caso tem a Alemanha, perdão. Mas eu não tenho para a Argentina, não tenho para os países dos BRICS e por aí vai. Né? Então o país gasta 5,2. 5,2 é bem abaixo da média dos países ricos. Quer dizer, está melhor que o México... E está melhor que o Chile, mas, puxa, está melhor que o México também, viu? Francamente, o México desprotege, quer dizer, a pessoa que está idosa depende dos seus filhos. Se tiver uma má relação com a família dos filhos, ela está no osso. Ela morre, é o que acontece na China, tá? Então, o que acontece? Aonde que a gente gasta muito? Pensão por morte. Então aqui, se você for fazer a conta, eu li trabalhos que me revoltaram o estômago, né? Que é o problema do pessoal do polígono das secas que casa com o pai do filho para receber aposentadoria. Você não tem 30 mil pessoas nisso aqui. 30 mil pessoas aqui no Brasil é brincadeira, é nada. Agora, as aposentadorias, setor público, que vão acumulando isso, aquilo, aquele outro, pessoas com múltiplos empregos, desses 2,8 aqui, não dá para fazer o dado exato com a PNAD, mas eu posso apostar com vocês tranquilamente que 1,8, tá? Tranquilamente é dessa gente. A 1,8% do PIB. Olha,
1,8% do PIB. Se você tirasse isso das pensões por morte, que está só alimentando o pessoal rico, você pusesse na saúde, hoje, no SUS, tá? O SUS não ia ficar sueco, não, mas já está muito melhor que esse que está aí, tá? Muito melhor. Então, a gente também tem um problema de alocação interna. E, por exemplo, invalidez aqui. Invalidez é o caso mais difícil. 1,4, está bem menos que a média. Mas por quê? Se tem muito pouca gente que contribui, muito pouca gente vai poder acessar a aposentadoria por invalidez ou aquela por doença, certo? Muito pouca gente vai poder acessar isso aí. Então 1,4, que não parece um número tão alto, pode ser um número muito alto. E pode não ser alto por problema de fraude. Quer dizer, pode ter fraude nisso, certamente há fraude nisso, eu conheço. Tá? Mas ele é muito alto pelo seguinte motivo. Porque como é pouca gente, pode ter muita gente realmente doente. Muita gente perdendo a capacidade de trabalho. Muita gente afetada nessa questão. Então, quer dizer, sabe, quando nós estamos falando de problema demográfico, olha, daqui a pouco vocês vão ver, tem muita coisa que a gente precisa falar mais. Vamos ver, Brasil, América Latina, contexto internacional. Aqui eu vou tentar passar um pouco mais rápido, tá? Aqui me perdoem, tá? Eu não traduzi os nomes aqui para o português, tá? Mas acho que dá para entender. Por exemplo, um dos problemas da nossa Previdência. Bom, eu não vou precisar, assim, acho que eu não vou precisar aqui no DIEESE, com o pessoal da CUT, falar que o salário brasileiro não é exatamente dos melhores do mundo, né? Bom, então o que acontece? Por que eu estou chamando a atenção para esse ponto aqui? Aí vocês estão vendo, ó, o Brasil não está bacana. O que me chamou a atenção aqui é que resolvi incluir Taiwan. Eu jurava que Taiwan pagava melhor do que isso, viu? Assim, o salário hora, né? E quer dizer, olha o salário brasileiro. Quer dizer, ele foi de 3 em 2002, né? Naquela era fantástica, né? E foi para 10 em 2010. Então dizer que ações de governo não podem ser muito importantes, elas são de uma enorme importância. Olha, salário mínimo, sim, é muito importante o que você está dizendo, mas não é só salário mínimo, não. De um modo geral, a dinâmica da economia brasileira ganhou uma engrenagem aí, tá? Ela ganhou uma engrenagem que agora ela está perdendo, assim, numa velocidade de montanha-russa. Imensa, tá? Porque eu tive que parar. Esses dados que era até onde eu tinha dados, que era 2010, tá? Então, comparação internacional, em geral, é isso. Você está olhando assim, ó, um tempinho atrás. Esse é um grande defeito da comparação internacional. Mas mesmo assim, tá? Olha só, o México, que tanto falam do México, que o México é sensacional. O México está para trás. Olha só, a Alemanha está bem, Suécia está bem, Estados Unidos está bem. Então esse é um ponto. Então o que acontece? Ah, a taxa de reposição dos benefícios é muito alta no Brasil. Mas claro, quando você está ganhando no nível de subsistência, você tem que continuar pagando o nível de subsistência. Não tem muito jeito. A Argentina saiu do mesmo 3 de 2002 para 13 em 2010. Teve um salto maior, é verdade. A Argentina teve. E agora eu acho que também está tendo a mesma montanha-russa abaixo. Tá? Uma montanha-russa abaixo. Então você veja, quer dizer, que políticas de governo podem agir nesse sentido, agem. Por exemplo, eu fiz um trabalho para o IBGE, só que eu tinha que fazer as tabelas que o IBGE me dava, então não tinha opções. Mas eu disse, bom, agora vamos pegar esse limão aqui e fazer uma limonada desse negócio. Aí eu peguei e fui mostrando, só com dados do IBGE, claro, né? Que não é pouco, né? O IBGE é muito importante no Brasil. Então o que eu fui mostrando? Olha, isso que chamam de déficit da Previdência diminuiu. E diminuiu por quê? Porque você melhorou o mercado de trabalho. Porque as pessoas tiveram mais acesso às coisas. Então, dizer assim que a Previdência que causa problemas para a economia, acho que antes é o seguinte, se a economia andar bem, a Previdência entra em ordem. Esse é um ponto importante. Então, quando você tem salário muito baixo, é evidente que a situação de Previdência piora. Vamos lá, tem muito mais coisa aqui. Índice de desemprego. Isso é uma outra coisa, olha só. Então, quando a gente fala assim aqui no Brasil, né, em relação a outros países aqui, não é um país que está tão alto. Na Argentina, por exemplo, estava muito mais alto em 2003. Mas só que 2003 aqui eu caprichei, né? Foi aquela era que a Argentina estava assim, né? Numa situação difícil. Agora eles devem estar dizendo, agora tá, a gente foi vocês ontem, né? Porque eles olham a nossa situação em 2017 também, vão dizer, fala sério, né? Então, mas olha aqui, esse pessoal aqui é muito complicado. É um pessoal que está fora, que não está contribuindo. Olha, são dados elevados. Ó, Portugal também, em 2011, numa crise danada. E por aí vai. Então o sujeito não está contribuindo, não é porque não quer contribuir, mas é porque ele foi ejetado do mercado de trabalho. A gente vai voltar a isso aqui na hora que a gente começar a montar a coisa de demografia, mas retenho isso aqui. Desemprego é muito importante. Tá? Índice de informalidade. Tá? Índice de informalidade. Olha aqui. Vocês vão notar aqui
Alguém percebe assim, que países que estão faltando aqui? Assim, por alto. Genérico. Isso. Que eles são? Para a gente falar assim, na linguagem do dia a dia. Isso, país desenvolvido, país rico, né? País rico não tem informalidade. Olha aqui a informalidade dos países em desenvolvimento. Agora, esse aqui é um dado, eu esqueci de colocar ali, vocês me perdoem, de 2011, tá? 2011 era um momento bacana da economia brasileira, estava bom, tá? Agora, imagine esse dado brasileiro aqui para 2017. A gente vai estar batendo aqui com o México, tá? A gente vai estar batendo tranquilamente com isso aí. Por exemplo, a África do Sul, alguém pode chegar, é baixo. É porque não tinha o dado para desemprego, mas o desemprego na África do Sul é igual na Grécia, é uma desgraça. É um horror, tá? Então eles têm pouca informalidade relativamente, né? Desculpem. Mas assim, tem um nível muito alto de desemprego. Então isso aqui, ó, essa gente não está na Previdência. O que mais? Índice de trabalho precário. Bom, pus a Índia aqui, né, que parece assim um maltrato, 80%. Bom, basta ver filme da Índia, né, que assim é de virar o estômago, né? Venezuela, muito alto também. Colômbia. Não, na Índia é. Na Índia é no duro, né? E as crianças, assim, a maneira que tratam uma criança na Índia é um negócio de virar o estômago, né? Não que as nossas aqui seja exatamente um espetáculo como trata as crianças, né? Mas aqui, ó, quer dizer, o Brasil ainda com 25%, a Argentina menos. A Alemanha, tá, já tem 6,9%. Tá vendo? Ó, trabalho precário já entrou em país rico também. Olha só, é bem menos, claro. Ó, Alemanha, 6,9%. A Rússia, 5,7%. Se bem que aqui eu estou achando que o camarada Putin deu uma enfeitada nessa estatística, viu? Ele deu uma enfeitada. Na Rússia deve ser bem mais que isso, tá? 2011 também. Peço desculpas, tá? Era o último dado internacional que eu tinha para comparação. Foi um pouco na pressa que eu peguei isso, quando eu soube que o OIT não vinha, tá? Então, foi isso. Outro ponto, remuneração por hora, que também tem aquela questão. Olha só a do Brasil. 2009, nesse caso, que foi conseguir obter pela OIT, que a OIT descontinuou uma base de dados legal que eles tinham, tá? Quer dizer, olha só, a do Brasil, a mais baixa. A mais baixa. Quer dizer, o brasileiro está ganhando melhor porque também trabalha muitas horas, né? Então, olhem só esse ponto. E escolaridade, bom, até pensei que eu tivesse tirado isso aqui, mas um país de mais escolaridade, peraí, vamos passar por isso aqui, PIB por pessoa ocupada, não, vamos passar por isso aqui, crescimento da produtividade por ocupação. Olha só, o Brasil cresce pouco, como falo, de produtividade, mas não cresceu pior do que uma Alemanha, pior do que Portugal, pior que a Suécia. É que o fato que quando você compara com a China, olha aqui a China, né? E a Índia. Essas cresceram mesmo. Mas é o resto, a gente está numa... Cresceram em cima dos trabalhadores, né? Porque Ah. os trabalhadores chineses trabalham para se matar, né? Para se matar no duro, né? Porque o que tem de gente se suicidando na China é brincadeira. É que ninguém comenta, mas você tem 20 mil movimentos na China, assim, violentos por ano. Então, o pessoal fala muito sobre a China, mas a chance de ter uma certa irrupção social não pode estar excluída. Você lê, e eu estou falando de leitura da imprensa ocidental, é verdade. Assim, a gente está lendo um pouco Le Monde, o El País, né, The Guardian, o New York Times, essas coisas, olhando essas coisas. Assim, a China numa situação muito preocupante. Então, olha só, quer dizer, com pouco crescimento da produtividade, como é que você bota mais gente para dentro da Previdência, com mais salários? É complicado. Então, vamos um pouquinho adiante. Desigualdade, vamos deixar para lá, vai. Porque eu quero chegar nesse ponto aqui. Esse negócio de desigualdade, por que eu estou deixando para lá, né? Está uma moda, né? Agora a gente faz índice de Gini para tudo, né? É para tirar para o ímpar, calcula o índice de Gini, né? Tá essa moda. O que é uma coisa ridícula em Previdência, tá? Eu vou usar a palavra ridícula mesmo. Porque o que é o Gini? Para você calcular a desigualdade. Então, se é uma política, ela aumenta ou diminui a desigualdade. Previdência, gente, não é política. Previdência, seguro social, política para alterar a igualdade. Que a Previdência você tira de uma geração para passar para outra. Tá? Então, você teoricamente, então vamos dizer aqui, sei lá, o Juliano estava ganhando muito bem, né? Então, como aposentado, o Juliano vai continuar ganhando muito bem. O colega aqui da mesa está ganhando mais ou menos, como aposentado ganha mais ou menos. Eu ganho muito mal, né? Vou como aposentado ganhar muito mal. A regra é essa, você repete os salários.
quem ganha muito mal, vamos dizer no caso, não é verdade, a gente no IPEA é bem remunerado, tá? Mas assim, não é verdade, eu estou aqui só brincando com vocês, né? Mas assim, dizer assim, quem ganha mal sempre ganha, digamos, uma reposição maior, quem ganha bem é uma questão um pouco menor, né? Então a Previdência não tem nada que mexer com a igualdade. Aonde você mexe a igualdade, ninguém discute. Saúde. Por exemplo, você vai lá e auxilia uma família pobre, por exemplo, que tem um grande problema neurológico ou um problema de Alzheimer. Você está mandando dinheiro para essa família para tratar dessa pessoa. Isso ajuda na desigualdade. Educação. O sujeito é muito pobre, nasceu numa favela, mas recebeu recursos para uma boa escola técnica, esse tipo de coisa. Essa família está tendo um apoio decisivo numa questão decisiva. Tá? Você vê aí os meninos de Heliópolis, de São Paulo, que tiveram um pingo de chance de lidar com música clássica, tem gente aí esmerilhando, do ponto de vista internacional. Precisa ter chance, né? Eu estou falando disso, mas podia falar de outras coisas também. Quanta gente aí que se desenvolve do ponto de vista da ciência. Teve agora há pouco tempo uma menina aí que teve um pingo de chance e tudo, foi para Harvard. Olha que negócio legal. Que Harvard não é só para dizer assim, mas é muito seletivo, é difícil você passar lá, né? Então é um negócio muito bacana. Então, sabe, Previdência não é para isso. Pode ajudar do ponto de vista que eu falei ali, para as crianças. Você pega, o aluno está estudando, por que você não pega e não garante até a pessoa finalizar um mestrado, por exemplo, com uma pensão por morte nesse caso? Puxa, é uma maneira, né, de você dar uma certa chance àquele menino que já perdeu o pai, ou perdeu a mãe, ou perdeu os dois, né? Mas vamos lá, agora, aqui eu vou chegar num ponto. Essas tabelas, eu sei, elas são tanto indigestas, né? E tem poucos países que foi onde eu consegui, digamos, minimamente lidar com isso aí. Mas o que está mostrando? Mas eu, de qualquer maneira, peguei países bastante representativos, assim. O que mostra? Por exemplo, olha, o Brasil tinha 5,4% da população, 5,4% mesmo, idosa, né? Em 2070 vai ter 51,7%. Né? Só que é o seguinte, numa sociedade é só idoso que depende de quem está trabalhando? Vocês acham isso? Não. Quem mais depende de quem está trabalhando? Vou levar vocês para a comissão do Nobel. Tá? Para a comissão do Nobel, porque os economistas não conseguem resolver o que a senhora está resolvendo de maneira muito simples, tá? Assim, de olhar o dia a dia. Vou levar para a comissão do Nobel. Tá? Estou fazendo uma brincadeira, mas a senhora está olhando com bom senso para uma questão que é isso. Olha só, como é que era a taxa brasileira em 1950? 80% da população dependia. Em 2070, segundo a projeção da ONU, né, que é uma projeção um pouco mais séria, 76%. Ou seja, em 120 anos, ela não vai ter alterado. Em 120 anos, ela não vai ter alterado. 2040, 50,6%. Hoje, 48%. Puxa, vai um aumento tão grande para você achar que o mundo vai acabar? Não, e aqui eu estou só colocando dado que são idosos e crianças, tá? O que a nossa colega lembrou ali, que tem pessoas que estão doentes, tem pessoas desempregadas também. A pessoa não tá trabalhando porque não quer, ela não está trabalhando porque não encontra emprego, porque não pode. A situação do desempregado é uma situação desesperadora. Ela é muito ruim. Então vamos seguir um pouco adiante. Um dos problemas, o índice de inatividade, tá? Como vocês podem ver, por exemplo, aqui no Brasil, a inatividade, ela bastante elevada na população de 55 a 64 anos, era em 90, e isso diminuiu um pouco, mas ainda é um índice elevado. Então, o fato de você ter uma aposentadoria um pouco mais jovem, tá? Ela é problema, sim, numa sociedade que está envelhecendo. A gente não pode esconder isso. Não dá para esconder isso. Tá? Infelizmente não dá. E aqui, quer dizer, você vê, aqui, 35 e aumentou para 37 em 2012. Esse índice de inatividade, que é dos 15 aos 24. Esse dado, que aumentou a inatividade, não é necessariamente tão mal. Pode significar que aqueles jovens ali estão ficando mais na escola. Estão se aprofundando mais nos estudos. É um bom momento. Até os 24 anos a pessoa estudar tudo, né? Isso pode ser uma boa notícia, não uma má notícia. Então, ou seja, se a gente vai colocar mais gente estudando mais tempo, ela vai ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho também para poder sustentar essa população. Então não dá para a gente fugir muito desse ponto. Se vocês olharem para outros países, a lógica vai ser um pouco essa também. Um pouco essa não, ela vai ser essa. Tá? Vamos lá.
Outro ponto importante, que ninguém leva em conta. Eu costumo apresentar esse dado, todo mundo se escandaliza nas palestras, mas aí o assunto morre aí. Né? Por exemplo, a gente fala do índice de esperança de vida. A esperança de vida está aumentando, aí vem aí uma autoridade do governo. Daqui a pouco a gente vai estar igual à Europa. Eu queria, viu? Tá igual à Europa. Eu queria. Mas não é verdade. Tá legal, obrigado. Olha, não é verdade. Porque o que acontece? A gente fala sempre esperança de vida e não fala em esperança de vida saudável. O que é esperança de vida saudável? É você nascer e você poder, sei lá, fazer o que todos vocês estão fazendo. Eu vou assistir a palestra, vou trabalhar, sei lá, vou visitar os amigos, vou cuidar da família, tá? A pessoa que não é saudável, que não tem vida saudável nesse caso, por exemplo, sei lá, eu sofro, tenho problemas aqui, mas estou tocando a minha vida. Tomo remédios, tal, mas estou tocando a minha vida. Então eu sou saudável nessa definição. Embora tome um tanto de remédios mais do que eu gostaria, tá? Mas assim, é uma pessoa que tem dependência de outras pessoas para fazer as coisas. Como vocês estão vendo, ó, população brasileira, tá, é a que mais tem perdas de vida saudável no mundo. Homens e mulheres. Cuidado, o dado não é necessariamente mau. Vocês olham o Brasil, olham, deixa eu ver, aqui no caso não tinha a Rússia, né? Mas se olhar a Rússia aqui, mas se olhar outros países aqui, México, por exemplo. Então o que significa? Significa que é mal? Não, toma cuidado. Significa que a gente ainda toma conta dessas pessoas, tá? Que tem os países como a Rússia que o cara pega, ele ficou inútil ali, vamos dizer assim, inútil, né? Assim, ele perdeu a saúde, está dependendo das pessoas, ele morre mesmo porque não tem quem cuide dele. Tá? A gente cuida, a gente tem um SUS, a gente faz o tratamento, a gente faz essas coisas. Mas o fato de perder muita vida saudável, tá? Ou seja, 38% dos homens brasileiros e 22% das mulheres brasileiras morreram antes dos 65 anos. Tá? Então, ou seja, mais de 1/3 dos homens e praticamente 1/4 das mulheres não vai chegar na sua aposentadoria pela nova regra. Tá? Então, esses dados são terríveis, né? A gente sempre brinca, né? Economista lida com média, né? Então, para o economista é o seguinte: o sujeito está com a cabeça no forno e com a perna no freezer, na média ele está bem, né? E aqui todo mundo sabe que esse sujeito está morto, né? Esse sujeito está morto, sabe? Então a gente lidar com média, e eu sou economista, então eu posso brincar comigo mesmo, né? Então, esse negócio de lidar com média, mais num país desse tamanhão, que é um continente. O Brasil é maior que a Europa, tirando a Rússia, né? Porque a Rússia é outro colosso também. Então, sabe, num país desse tamanhão, a gente ficar olhando média, achar que o sujeito que está no interior ali, do Piauí ou de Alagoas, é igual ao de São Paulo ou da Amazônia, fala sério, quem vem dessas regiões sabe que isso não é verdade. Né? São países muito diferentes. Então aí é que está. Você perdeu essa quantidade de vida antes, você deixa de poder trabalhar, você sai do mercado de trabalho e você custa mais para a Previdência, custa. Tá, agora, o problema do custo fiscal é menor, ele também está com uma vida ruim para chuchu ali dentro. Tá? Ele é um bacana que está recebendo aposentadoria por invalidez? Não, esse sujeito está no osso também, tá? Quer dizer, um país que mal cuidou dos seus cidadãos também tem esses efeitos. Lá para frente a Previdência vai custar caro. Tá? É isso que vai acontecer. Outras questões. Taxa de dependência, por exemplo, aqui, ó, que é a razão de dependência ajustada pelo emprego. Então eu peguei poucos países novamente, que foi onde eu consegui ter acesso. Tem um autor que trabalha legal, mas ele trabalha isso porque o pessoal chama, né, desse jeito horrível de PIGS, né, que é Portugal, Inglaterra, Grécia, Espanha, e ele ainda incluiu a França, que é um país que tem semelhanças, mas é um pouco mais avançado que eles. Então a gente olha o Brasil, por exemplo. Em 1990, nós estávamos numa situação de dependência pior do que estávamos em 2010. Ou seja, nós não estamos piorando, nós estamos melhorando. E por quê? Porque você tem menos criança, você tem mais gente no mercado de trabalho, e porque aqui em 2010 era um ano bom. Olha, pode ver, como de 2000 para 2010, a coisa recuou para chuchu. Em 2000 ela estava mais alta do que em 90. Depende da economia. É o que a nossa colega estava lembrando. Tem gente desempregada. Tá? Tem gente que está doente. Tá? Tem gente que está em condições que perde a capacidade de trabalho. Então, quando você fala de quem depende, não é só idoso que depende de pessoa em população adulta. Não é só disso que você está falando. Tá? Você está falando de um bando de pessoas. Porque todo mundo fala, mas tem o regime de capitalização, professor.
Aí eu fico imaginando, né, o sujeito cavoca, joga laranja, maçã, arroz e tal, e daqui a 40 anos ele descavoca e pega tudo aquilo para comer. Ué, regime de capitalização? Não é. Sempre uma população está dependendo da outra, tá? Sempre está dependendo. O regime de capitalização é uma outra forma institucional de você organizar a coisa. Mas quando você está idoso, você não tem mais capacidade de trabalho, tá? Você, digamos assim, você precisa receber da sociedade. Então, quando você fez as reformas, reforma que era do Bismarck, daquele velho alemão, daquele que unificou a Alemanha, e ele que bolou a Previdência Social, aliás, sujeito formidável, né? Ele unifica a Alemanha, né? Já derrota a França, que é o seu maior inimigo, né? Cria a Previdência Social. Podem não gostar, mas o sujeito era formidável, tinha uma capacidade de realização formidável, esse sujeito. Então, quando ele bolou a Previdência e colocou uma idade, ele perguntou ali para os empregadores até quando você está empregando o sujeito. Aí, na época, eles diziam, olha, com 65 anos ou mais, eu não emprego mais de jeito nenhum, entendeu? Aí não vai mesmo. Mas você não tinha aquele grande problema. Enquanto o sujeito estava vivo ali, ele estava meio que trabalhando. Agora, na França, por exemplo, o pessoal briga muito para não ir além de 60. Por quê? Porque 60 anos, dificilmente, hoje, você está empregado na França. Então, quando eles fixam a idade em 60 anos de aposentadoria na França, eles estão olhando isso. Porque um sujeito que está aposentado tem uma situação social que é muito menos degradante do que o sujeito que é desempregado. O sujeito que está desempregado, muitas vezes, se sente culpado. Ah, eu que trabalho mal, eu não sou produtivo, não contribuo para a sociedade, né? E esse tipo de coisa. Então, desemprego é um problema sério. E para não falar de doença, essas questões todas que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, era isso, gente. Acho que é muita informação, mas eu tentei mostrar aí que é um cenário. E esse cenário, tá, é um cenário difícil, mas a gente tem que olhar tudo. Tá? Então, um velho historiador francês, já falecido, que era o Fernand Braudel, ele falava assim, como é que a gente discerne uma boa sociedade, né, de uma sociedade que não vai tão bem? Aí ele falava, olha, você tem nessas sociedades todas as famílias, os mercados e o Estado. Em todas essas sociedades, essas entidades interagem, para o bem e para o mal. Nas sociedades que elas conseguem se resolver, nas sociedades que elas conseguem minimamente dialogar, essas sociedades vão um pouco melhor. Nas sociedades em que o diálogo é interrompido e que se instaura uma enorme desconfiança, tá? Em que se vê uma posição de antagonismo e não uma posição mais de aliança, essas sociedades estão imersas em grande crise. A gente promover reformas que só olhem para um lado e que não olhem para o lado do trabalhador, para a dificuldade, para essa coisa triste que é a vida brasileira e que agora está particularmente triste, é uma reforma que está fadada a criar grandes problemas logo ali na frente, que eu espero que a gente consiga evitar, mas eu, infelizmente, não estou otimista. Desculpe a palavra de pessimismo, agradeço muito a oportunidade, eu respeito muito de EESE, tá? É uma instituição que eu sempre recorro aqui para olhar os estudos, acho que a CUT faz um trabalho muito importante para juntar os trabalhadores. Embora eu não pertença a nenhuma dessas instituições, eu sou um técnico do Estado, mas eu me sinto particularmente feliz em estar aqui, né, dividir e poder dialogar, porque é só através da recuperação do diálogo que a gente vai poder promover o desenvolvimento. Muito obrigado.